Vamos falar agora sobre a coordenação dos seres vivos, que é feita por dois tipos de sistema, o sistema nervoso e o sistema endócrino. A diferença é que o sistema nervoso coordena o corpo por meio de impulsos nervosos e o sistema endócrino ele coordena o corpo por meio de hormônios. O sistema nervoso é formado pelo tecido nervoso e esse tecido ele é formado entre diversos tipos de células pelos neurônios. Os neurônios comunicam-se entre si por meio de sinais elétricos, os impulsos nervosos. O neurônio típico ele é dividido em três partes. O corpo celular, onde está o núcleo da célula, os dendritos, que são prolongamentos desse citoplasma, e o axônio, que é um prolongamento maior por onde vai o impulso nervoso. E como ocorre a transmissão do impulso nervoso dentro do neurônio? Esse impulso nervoso ele é recebido pelo dendrito, passa pelo corpo da célula e vai até o final por meio do axônio. Ao chegar no final do axônio, esse impulso nervoso passa de um neurônio para o outro através de uma sinapse. O que é uma sinapse? É uma fenda que existe entre um neurônio e outro, onde esse sinal elétrico ele é transformado em sinal químico, para que essa informação ela passe de um neurônio para outro. Esses sinais químicos são o que nós chamamos de neurotransmissores. Então, para reforçar, esse sinal elétrico, que é o impulso nervoso, para passar de um neurônio para o outro, ele se transforma num sinal químico, que é o neurotransmissor. Então, vem o sinal elétrico, passa pelo dendrito, pelo corpo e pelo axônio, e ao chegar na sinapse, esse sinal elétrico ele se transforma num sinal químico, numa substância química, que são os neurotransmissores, e passa-se de um neurônio para o outro. Que fique bem claro, né? Esses neurônios eles não se tocam, existe um intervalo entre eles, uma fenda, eles não se tocam diretamente. É essa fenda, é esse intervalo que existe entre os neurônios, entre o dendrito de um neurônio e o axônio de um outro neurônio, que é chamado de sinapse. E esse espaço aqui é que a informação passa de maneira química. Bom, e nem todos os animais possuem sistema nervoso. Alguns não têm nem células nervosas, como por exemplo as esponjas. As células nervosas vieram a surgir primeiramente nos quinidários, que é o grupo das águas vivas e anêmonas do mar. Conforme os animais que foram surgindo foram ficando mais complexos, esses neurônios eles foram então se agrupando em estruturas chamadas de gânglios nervosos. Nos outros animais mais complexos, como por exemplo peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ou seja, no caso dos vertebrados, existe uma organização central desses neurônios, ou seja, uma cefalização. E como é o sistema nervoso nos humanos? Nos humanos, o sistema nervoso ele é dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Mas, professor, o termo correto não é medula espinhal? Sim, a gente podemos falar medula espinhal. Era um termo antigo. Hoje nós falamos de medula espinal. O encéfalo ele é formado pelo cérebro, que é a maior parte, pelo tronco e pelo cerebelo. O cérebro, que é responsável por falar, escrever, criar, pela imaginação, pelo pensamento. O tronco encefálico, ele é responsável por ações básicas do nosso corpo, como controlar a nossa frequência, o nosso batimento cardíaco e também controlar a nossa respiração. E o cerebelo, que é responsável pela postura e pelo nosso equilíbrio. Já no sistema nervoso periférico, nós temos os nervos. O que são os nervos? Os nervos são junção de vários axônios de neurônios. Quando vários axônios se juntam, formam um nervo. E os nervos, eles são como linhas de transmissão que pegam esse sinal, que é o impulso nervoso, que vem do sistema nervoso central e transmite eles para os nossos músculos, para que nós possamos executar determinada ação. Na parte final do nosso sistema nervoso periférico existem estruturas ou órgãos chamados de órgãos sensoriais ou receptores, que servem, como o próprio nome diz, para receber a mensagem. Essa mensagem ela é transmitida para o sistema nervoso central para ser processada. Quem são esses receptores? Existem diversos tipos. Nós temos receptores, por exemplo, sonoros, nós temos receptores luminosos,
que estão nos nossos olhos, nós temos receptores táteis, que estão na nossa pele. Todos eles nos ajudam a perceber o meio onde nós estamos. Bom, eu havia falado anteriormente que os nossos músculos eles se movimentam de maneira voluntária, ou seja, de acordo com a sua vontade. Porém, existem algumas situações em que esse movimento ele é de maneira involuntária, principalmente em situações em que você pode, por exemplo, ter uma queimadura grave. E isso nós chamamos de ato reflexo. É quando você faz essa movimentação de maneira involuntária. É uma reação do corpo. Então, por exemplo, você toca numa superfície muito quente, até essa informação ela ir do receptor tátil, passar pelos nervos, até chegar ao sistema nervoso central, ele processar isso como quente e essa informação voltar até o músculo para que ele possa contrair e você tirar a mão, queimou já. Então, para que essa informação seja processada de maneira rápida, esse impulso nervoso ele chega até a medula espinhal e já volta automaticamente para o músculo para que ele possa contrair e você possa retirar rapidamente a mão de maneira involuntária e assim não sofrer uma queimadura grave. Bom, isso significa que essa informação, que é o impulso nervoso, não chega até o encéfalo? Não é isso. Significa que até chegar lá, iria demorar muito tempo. Então, essa ação de retirada da mão de uma superfície quente, ela ocorre antes da percepção da dor. Já que essa percepção ela vai ocorrer lá no encéfalo, quando a informação chega lá. Então, antes dela chegar lá, essa resposta, ela automaticamente já ocorre.